você me contou que conseguiu a carteira de motorista aqui na Itália em 2010. Sim, E quando foi no ano de 2018, você teve o primeiro episódio em que você não conseguiu, você estava dirigindo e teve a sensação de que não conseguiria continuar conduzindo o carro, é isso? exatamente. Em dezembro de 2018, eu estava indo até eu ia em um evento, levando meu filho, que ia fazer uma apresentação, e eu comecei a sentir um pouco de vertigem, me comuniquei com as pessoas do carro que estava na frente, que também ia para o mesmo evento, e mais devagar eu consegui chegar até lá. A volta foi mais traumática, eu não ti- estava eu, meu filho e mais uma outra pessoa, e naquele momento só eu conseguiria trazer o carro. Aquilo me assustou muito. Mesmo assim, eu consegui chegar em casa com dificuldade. E É, você tinha me dito também que depois que começou a ter esse problema, você buscou ajuda de outros profissionais. Eu queria exato. saber quais foram esses profissionais, quando foi a primeira vez que você buscou ajuda, como foi que aconteceu? Eu, depois desse episódio, tendo necessidade do carro para minha independência, para tudo, eu procurei investigar, fiz alguns exames, mas nada muito conclusivo. Procurei, por exemplo, neurologistas, procurei o meu médico da época, meu médico de família, desculpa, e procurei os profissionais, falei sobre o assunto, mas não foi nada. Procurei cardiologista, neurologista e o meu médico pessoal, mas não foi Que é nada com um médico que nós poderíamos dizer é um clínico geral. um clínico Que você geral. aham, sim. Alguns hipotizaram episódios que eu tive anteriores de alguns aneurismas, porém não ficou nada conclusivo do porquê eu não conseguia dirigir, até porque não é que eu não conseguia dirigir, eu conseguia, mas eu não conseguia ir em longos percursos, percursos altos de montanha, inclusive envolvia até a, otorrino, otorrino, Otorrinolaringologista. É porque exato, aqui o nome é diferente. Porque você pensou que poderia ser a questão do labirinto e a questão do equilíbrio, né? Uhum. exatamente. E E nenhum todo deles conseguiu identificar, nada. E de 2018 eu fiquei dirigindo somente por percursos curtos, supermercado, 10 quilômetros, no máximo 15. Como eu tive um outro problema de saúde e a, o centro, digamos, da pneumologia é em Impéria, eu, por exemplo, não conseguia dirigir até lá. você Não, tinha que fazer um tratamento de saúde e esse tratamento era em uma cidade que era já uma distância que você não conseguia, para você exato. era demais. Uhum. Você sentia E, o mesmo. exato. E isso influenciou a minha vida assim de total maneira, porque eu precisava do carro para ir até o trabalho e durante um bom tempo eu fiquei. Depois meu filho conseguiu fazer a carteira de motorista dele e ele me levava para trabalhar. Ele me levava para o médico e só que ele depois ele hoje ele tinha a vida dele e ele não tinha mais como fazer isso. Então eu não tinha outra opção. A coisa já tinha se estendido por muitos anos e, e então eu decidi procurar a ajuda da hipnoterapia. Sim, porque na verdade contextualizando, porque para pessoas que vivem em determinadas cidades do Brasil, talvez não consiga compreender a dimensão da importância de dirigir
em determinadas cidades aqui na Itália, porque se você estiver em uma grande cidade como Milão, por exemplo, você pode até tentar se locomover com o transporte público, né? Mas em cidades menores, o transporte público praticamente é inexistente. É Tem existente. cidades que você vai achar um micro-ônibus com horários que não necessariamente consegue atender a demanda de um trabalhador convencional, assim, para fazer as suas atividades. Eu conheço algumas pessoas europeias e não, que não dirigem, mas elas vivem em cidades específicas, como você referiu. Quem vive em Londres, em Milão, em Roma, em cidades onde existe uma grande, eles chamam de malha ferroviária, metropolitana, e ônibus, elas podem viver. Eu tenho uma amiga que trabalha, ela é enfermeira e ela não tem carteira de De motorista. motorista. Uhum. Porém, nos pequenos centros urbanos, nas províncias, sem carteira de motorista, você não faz nada. É verdade. Eu queria que você me contasse quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre hipnose ou hipnose clínica, hipnoterapia, e quando foi que você pensou ou por que poderia ser útil nessa questão do medo de dirigir por longos percursos e em situações específicas, determinados tipos de estrada, como montanhas, isso que você me explicou antes. Hum. Eu conheço, eu acho que todo mundo já ouviu falar da hipnose e já viu algum tipo de aplicação, até na TV. Mas eu sabia que de alguma maneira eu estava disposta a tentar tudo, porque eu faço questão de frisar que eu procurei clínico geral, procurei o neurologista, procurei o otorrinolaringologista e, e o cardiologista. Eu não obtive uma resposta específica do porquê eu não conseguia, de um dia para o outro, dirigir. Então, eu Porque disse a alguém, fisiologicamente, aparentemente, desculpa interromper, fisiologicamente, aparentemente, não tinha uma causa, tudo ok. tudo ok. Aham. Parece que vai descarregar. Enfim, eu disse... É, por fim, eu disse, bom, eu acredito que a hipnose ela pode conseguir, sim, me dar esse suporte. E eu procurei. Sim, procurou um outro profissional antes, né? Mas não conseguiu fazer. Exato, mandei um e-mail para uma pessoa que eu conheço que tem um canal no YouTube Sim, e vou ter que colocar aqui nessa posição. sim, tranquila. Eu Então, consigo te ver bem. Sim, é, e mandei um e-mail para essa pessoa, mas eu não obtive respostas. E eu queria fazer a hipnose por dois motivos. Um era por causa da questão da direção. E no futuro eu pretendo mais uma vez me submeter a sessões de hipnoterapia para um segundo fim. sim, Mas faremos. eu sabia que a hipnose ela conseguiria, de alguma forma. Eu acredito nisso, inclusive fiz um curso, não sobre hipnose, mas passei pela hipnose, mesmerismo, magnetismo, e eu sabia que em certos estados de, vamos chamar assim, de sonambulismo, conseguimos acessar informações e reverter um pouco a coisa. Eu acreditei. Hoje eu já consigo me. Agora tem uma coisa que eu queria falar. A Sim, hipnose, ela não é
mágica, como a gente vê nos programas de TV. É, porque na verdade, o que normalmente aquilo que é apresentado na televisão ou até na internet é uma hipnose que nós chamamos de hipnose de palco ou hipnose de entretenimento. A intenção é realmente fazer uma demonstração de um transe hipnótico, mas ali não tem uma finalidade terapêutica, né? Não é hipnoterapia. Então, é um outro tipo de apresentação, serve muito para as pessoas que têm algum interesse, alguma curiosidade, ou as pessoas até que não acreditam, porque tem pessoas que dizem, eu não acredito nisso. E aí, É, aquele tipo de apresentação é uma coisa diferente. A hipnoterapia geralmente tem um objetivo de tratar uma questão ou mais de uma questão específica. É já uma coisa diferente. Então, realmente, ali, para quem não conhece, pode parecer quase um ilusionismo, algo assim. Mas agora, por isso é importante que você diga, você, na sua sessão de hipnoterapia, né, de hipnose clínica mesmo, foi o que nós fizemos. Como é que você se sentiu? Porque tem gente que tem medo de perder o controle, tem gente que tem vários tipos de preconceito, vários tipos de mitos, né, em relação à hipnose. o que eu posso dizer é que em momento nenhum eu saí, vamos dizer assim, da razão. Eu estava de alguma forma consciente durante todo o processo, ou seja, eu conseguia saber tudo que estava se passando na sessão, embora eu estivesse em um estado tranquilo, de consciência um pouco alterado, mas eu conseguia saber, perceber, sentir tudo como se eu estivesse normalmente consciente. Depois da sessão, a gente se sente um pouco estranha, porque eu acredito que ali se tem acesso a algumas áreas, não sei. Há E muitas não é questões mesmo que muitas vezes não está, digamos assim, explícita, nem mesmo para a própria pessoa, né? Porque é uma exato, questão do subconsciente. Então, é como você disse, você começou a ter aquele problema, mas não sabia muito bem como explicar. É essa a intenção da hipnose clínica, através do transe hipnótico, que não é nada mais que um estado especial de consciência, digamos assim. A sua mente está, o seu subconsciente está trabalhando de uma forma mais concentrada sobre as suas próprias questões, entendeu? Então, é como você disse, você se sentia tranquila, mas sentia que era você no controle. Então, é uma investigação própria que você está exato, fazendo na sua. E ali, óbvio, você vai terminar vendo, sentindo e descobrindo diversas coisas, né? Não necessariamente somente, digamos assim, emoções que podem ser consideradas agradáveis, digamos assim. Porque, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, assim, você sabe que eu também estudei uma outra área, né, que é a área da psicologia, também a psicanálise é uma outra área que me atrai muito, estudo também, e na verdade não existe, você não tem como tratar nenhuma questão profunda, nenhuma questão importante assim, tipo, como você disse, com mágica, não existe, exato. entendeu? Então, se tem alguma questão envolvida, que geralmente é um trauma, claro que vai causar alguma sensação que pode ser considerada desconfortável, Verdade. inicialmente, pelo menos. Então, Eu diga. achei, eu achei importante falar, porque se eu acredito que não as pessoas têm que saber que existe um processo a ser feito, que Exatamente. é a terapia, a, a, a realização do fato e a ação. Depois eu resolvi pegar o carro, no dia eu disse, eu vou pegar. E, inclusive, tinha também a problemática de pegar um carro que não era meu, um carro maior, mais amplo, de uma dimensão o dobro do tamanho do meu. E, e eu consegui fazer em um dia tudo isso. Eu consegui pegar esse carro, eu consegui dirigir essa longa distância, eu me senti segura,
Eu olhava pelos Então, outros. deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você, em um único dia, você foi dirigir já. Ok, primeira coisa, dirigir depois um carro que não era o seu e era muito maior do O que o que dobro, você estava acostumada, o dobro do que você estava o acostumada a dobro do dirigir. tamanho do meu. E É, fazendo também um percurso já com a distância que você geralmente não fazia? isso, tipo 40 quilômetros, passando por lugares, mas o mais incrível é que eu passei por lugares onde normalmente eu iria bloquear ali. Eu tô rindo, mas é de felicidade, gente. Que bom. Passando Fico por feliz lugares também. que eu, eu normalmente bloquearia. Que Não era fui. aquela sensação, porque a fobia tem essa coisa da paralisação, né? Porque diante do elemento fóbico, é como se a sua mente dissesse: daqui você não passa. É muito Isso. limitante, porque, né, ela diz, é como se a mensagem que você recebe é essa. E o seu corpo é refém, a sensação é mais ou menos essa, porque você quer ir, você sabe que você é capaz e pode, mas a sua mente diz não, você não vai. E o corpo vai e obedece. Só que quando você está no trânsito, isso pode ser muito perigoso, né? Para você mesma e para outras pessoas. Para E outras nesse pessoas. dia, você passou pelo lugar. Passei por vários lugares em que mas tem lugares específicos onde eu, às vezes, até como passageira, não gostava nem de olhar. E era assim, a mágica, vamos chamar assim, aconteceu nesse dia, e não foi necessariamente no mesmo dia da hipnoterapia. E eu Sim. consegui voltar com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, e eu não consigo atribuir esse fato a nada, porque tinha anos que eu não conseguia fazer isso. Só consegui depois da hipnoterapia. Compreendo. Então, é a melhor coisa que eu posso ouvir, sem dúvida, né? E você gostaria de dizer algo mais, fazer mais alguma consideração em relação a isso? E Não sei, de falar para as pessoas que não acreditam, as pessoas que você conhece, ou outras pessoas que não acreditam que realmente possam buscar tratar essa questão, que é, o nome já diz, é hipnoterapia. Então, como você falou, é um processo no sentido de que cada indivíduo é único. Então, existem pessoas que existem determinadas questões que apresentam mais ou menos resistência, porque muitas vezes uma pessoa diz, eu quero fazer aquilo, eu quero mudar essa associação no meu subconsciente, mas às vezes a pessoa quer a nível consciente. Mas no inconsciente, no subconsciente, a coisa pode ser muito mais complexa, é verdade, compreende? Então, existem muitos fatores, e existem pessoas que realmente apresentam maior resistência na clínica, e aquilo vai ser necessário, óbvio, um pouco mais de tempo para trabalhar. E como eu tinha explicado para você como funciona o tratamento, nós fazemos quantas sessões forem necessárias para tratar aquela questão. Agora, é óbvio que se uma pessoa não está realmente motivada, interessada e decidida a fazer aquela mudança, não vai conseguir. Mas não é que não vai conseguir com a hipnose clínica, não vai conseguir em nenhuma área, eu posso falar, não vai conseguir com a psicoterapia, entendeu? Nada, porque realmente tem essa questão da motivação mesmo e do desejo realmente de fazer o processo. Você gostaria de dizer algo para as pessoas que ainda não passaram, né, pelo processo da hipnoterapia ou nenhum contato com a hipnose clínica, porque tem muitas pessoas que não acreditam, enfim, o que você quiser dizer sobre a sua experiência, você é livre para falar. eu aconselho aqueles que acham que precisa fazer algum tipo de sessão de hipnoterapia a fazer, porque é válido e ajuda, é transformador. E o processo nem é tão longo assim. E o resultado, eu achei assim, o resultado fenomenal.
Eu achei, para o tão pouco tempo utilizado na terapia, eu achei assim, o, o resultado, o resultado fala por si só. Sim, Portanto, eu aconselho a gente não perde o controle, a gente tem contato com todo o tempo com a realidade, ninguém vai poder manipular a sua mente para outros fins, porque eu já ouvi um pouco de tudo. sim. É, Inclusive é importante dizer que teve um momento, né, que ali da sua sessão, em que você disse, eu não quero, essa questão aqui eu não quero tratar, eu não quero mais, e eu interrompi imediatamente. É é, importante realmente dizer isso, porque para quem ouviu, ainda está só na questão dos mitos, né? Ouviu o já, relato de alguém que realmente passou pela situação e que pôde decidir, olha, isso eu não quero, isso eu quero, para a eu, pessoa compreender que, como a e gente eu estava em conversou. transe psicótico, eu disse, não, isso eu não quero. Portanto, ninguém vai manipular a sua mente. Fique tranquilo, Exatamente. É. faça A ideia da hipnoterapia é como nós conversamos aquela outra vez, é ajudar a pessoa a recuperar o controle daquilo que ela sente que não tem mais. Essa é a ideia. E não exato. fazer com que ela perca o controle. O que nós buscamos fazer porque, na verdade, nós no dia a dia, fora do estado de transe, estamos com as nossas defesas, digamos assim, conscientes e o excesso de racionalização ali trabalhando o tempo todo. Então, nós buscamos muitas vezes compreender de uma forma racional, digamos assim, que foi o que você fez e não é errado isso, né? Você tentou, desde que você começou a ter o problema, começou a procurar as possíveis causas tanto físicas, fisiológicas, você buscou diversos médicos, como até psicológicas também, o que poderia ser? E geralmente, como eu conversei com você, é um trauma. E o trauma, falando de uma forma assim simplificada, é como se ele fosse ótimo na brincadeira de esconde-esconde, digamos assim. Ele fica escondido no subconsciente, entendeu? Então, para descobrir realmente o estado de transe hipnótico é ideal porque coloca a mente subconsciente em um estado específico e especial, onde você consegue acessar aquela memória daquele trauma que no dia a dia você não tem acesso, geralmente. Verdade. Então é isso, e realmente, como eu tinha dito, é um estado que acontece, na verdade, diariamente, porque a cada 90 minutos nós entramos em um estado que é muito parecido com o estado hipnótico. Então, é isso, a mente é muito mais misteriosa do que o que a gente possa imaginar. Com Até que certeza. ponto nós conseguimos fazer a diferença do que é real e do que não é real, né? Verdade. Como assistindo um filme, por exemplo, que a sensação que nós temos é como se estivéssemos vivenciando aquela emoção, a nossa expressão muda, o corpo começa a fazer as descargas das substâncias químicas, digamos assim, como se você estivesse naquela situação. Então é por isso também que a sensação que você teve, embora eu ali trabalhando com você procurava tirar você dos eventos traumáticos o mais rápido possível, né? Para que você não ficasse ali vivenciando a dor, mas a sensação muitas vezes pode ser um pouco desconfortável imediatamente, porque de alguma maneira você é como se você tivesse revivido aquilo ali. Só que o objetivo não é simplesmente revisitar e basta, é revisitar, tratar para poder sair melhor, entende? Verdade. É, nossa, eu não tenho mais palavras para explicar. Eu só posso dizer que foi transformador. Logo, funciona. Estou muito feliz. Ótimo. Feliz. Que bom, eu também estou muito feliz. Ver o seu sorriso e ouvir você dizendo o que você está conseguindo fazer em relação à direção,
que era a sua dificuldade, para mim é Agora eu quero voar. recompensante. Olhe, essa parte aí, calma. Não vá, depende, se você for pegar um avião, Eu quero porque se for recuperar esse tempo. entendi, agora vai resolver pegar também, fazer a habilitação para pilotar avião também, é possível. Tudo é É muito possível. legal, gente, é muito bom, é muito bom. Pois é, Vale a fico muito pena. feliz. Então tá bom, Magali, eu adorei conversar com você. É ótimo ouvir a sua experiência, ouvir algo saber realmente esse processo de transformação do primeiro momento em que nós conversamos e que você me relatou o problema para agora, essa sensação e esse sorriso que é maravilhoso. Muito obrigada Obrigada a você. e Obrigada pelo aquela outra convite, questão que você falou também, que quer tratar, faremos também. com certeza, assim que eu estiver pronta. Sim. Obrigada pela competência. De nada, eu que te agradeço pela confiança e por ter apostado, né, apesar dos mitos e das dúvidas, que é natural, é importante inclusive fazer a investigação, porque na verdade não são também assim. Em todas as áreas de atuação, você pode encontrar profissionais mais ou menos, como eu poderia dizer, dedicados àquilo ali ou preocupados realmente com a resolução da questão. Então, eu acho que é legítimo duvidar e é legítimo também investigar, entendeu? Mas é como eu também costumo dizer, a minha garantia sou eu mesma, porque primeiro eu experimentei como paciente a hipnoterapia e depois que eu vi e continuo vendo na prática a cada dia, porque eu continuo fazendo, é um processo contínuo, né? De desenvolvimento pessoal, eu consigo continuar vendo na minha própria vida os benefícios. Então, digamos assim, a cobaia sou eu mesma. Então, eu posso garantir por causa disso, porque realmente eu experimento e, na verdade, qualquer hipnoterapeuta que seja realmente comprometido faz esse tipo de processo, continua sempre fazendo a sua auto-hipnose mesmo. E nós ensinamos também aos pacientes, e é uma coisa que você também vai fazer. Quero, hein? Sim, claro. Então, se você ainda tem alguma dúvida de como funciona uma sessão de hipnose clínica, pode escrever aqui nos comentários, que assim que possível nós responderemos.